Então, minha gente, estão visualizando o conteúdo já aí? Yes. Tá. Então tá bom. Então assim, pessoal, na última aula presencial que foi ontem, né? Eu não dei aula para todos vocês, né? Eu dei aula apenas para 303 e para 301, tá? A gente viu o conteúdo de retas perpendiculares. Eu não vou repetir o conteúdo de retas perpendiculares agora, tá? Porque eu tenho que dar sequência. Porém, não sei se vocês já perceberam, né? Eu postei lá no Moodle uma videoaula minha sobre retas perpendiculares, tá? Então, quem não assistiu a aula presencial ontem de retas perpendiculares, é só assistir os vídeos ali que estão disponíveis no Moodle já. Tá bom, pessoal? Então, tá dominado, vocês entenderam? De boas? Tá? Então tá bom. Então quem não assistiu a aulinha ontem, é só olhar os vídeos ali no Moodle. Certo. Então vamos falar agora sobre área de polígonos, né? Professor, nós vamos falar sobre geometria plana, professor. Não, meus queridos, nós estamos falando de geometria analítica. Então o que vai acontecer? Nós vamos aprender agora a calcular área de figuras planas, só que, né, vendo de uma maneira analítica e não geométrica apenas. Aham. E esses barulhinhos aí, vocês estão me escutando ou eu caí? Tá, então tá bom. Brigadão. Valeu. Nada melhor para aprender a calcular a área do que já ir direto para a prática, tá? Para os exemplos, ok? Então, assim, ontem voltou a aula presencial e a voz já foi pro brejo. O cara tem que gritar mais do que o normal. Pessoal, então questãozinha número 12. Olha só, calcular a área do triângulo cujos vértices são M. Então nós temos um vértice M, o vértice N e o vértice P, tá? Ok, se a gente fosse marcar isso, né? Se a gente fosse fazer a construção destes vértices para ver que triângulo que forma, né? É uma coisa bem simples de fazer, tá? Nós temos aqui o ponto 1, 2, 3, 4, 5. Então nós teríamos um ponto aqui, mais ou menos, que seria o ponto M. Desculpa, eu marquei o ponto. Ah, não, é 1 e 5, né? 1 e 5, então é o ponto N. É esse aqui, ponto N. O ponto M é menos 1 e 2, então eu vou ter aqui menos 1 e 2. Vocês não precisam, pessoal, tá sempre marcando os pontos, tá? Eu tô só fazendo de primeira mão aqui agora, tá? E o outro ponto é o ponto 6 e 0. Então nós temos aqui 2, 3, 4, 5, 6. 6 e 0, que seria o ponto P. Bom, a união destes três pontos formam um triângulo, tá? Perfeito. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Bom, geometricamente falando, meus queridos, a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. Ok, nesse caso eu não sei nem se tem ângulo reto, eu não sei se a altura, qual lado é a altura, eu não sei como é que eu vou calcular a altura, então existe uma regra para se calcular a área de um polígono convexo, né? Você sabe o que é um polígono convexo, né, pessoal? Vocês já estudaram isso, tá? O polígono convexo é aquele que tem uma área interna, ou seja, os lados não se cruzam, né? Por exemplo, só para dar uma ideia para vocês, onde é que está o cursor? Está aqui. Dar uma ideia para vocês, ó. Se eu tiver isso aqui, ó, isso aqui não é um polígono convexo, tá? Porque nós temos dois lados do polígono se cruzando aqui, certo? Então, nesse caso aqui é um polígono convexo. Maravilha. Como é que eu faço para calcular a área desse triângulo? Gente, olha só que barbadinha. A área, a área deste polígono vai ser o determinante de todos os vértices dividido por 2. Só que o determinante em módulo, ou seja, nós vamos deixar ele em módulo, porque não existe área negativa, vocês concordam? Então, eu tenho que calcular o determinante desses três pontos, que são os três vértices do triângulo, tá? E dividir por 2. Como é que eu faço? Ó, eu vou ensinar aqui de primeira mão para vocês, porque no livro ele ensina de uma outra forma que eu acho que é mais chato. É uma matriz 3 por 3, aí você tem que fazer o determinante de uma matriz 3 por 3, tem que copiar aquelas duas primeiras colunas ao lado, né, para fazer a regrinha ali de Laplace, né?
Então, nesse caso é mais simples, porque eu simplesmente pego os pontos, ó, e coloco no determinante. Só que eu vou começar com esse ponto P aqui. Vocês vão entender por quê, tá? Eu vou sempre calcular no sentido anti-horário. Sentido anti-horário. Então, se eu começar pelo ponto P, o ponto P é 6 e 0. 6 e 0. Depois eu vou para o ponto N. O ponto N é 1 e 5, né? Então eu vou colocar aqui 1 e 5. E depois eu vou para o ponto M. E o ponto M é menos 1 e 2. Por que que o professorzinho colocou o ponto 6 e 0 como primeiro ponto? Ah, isso aqui é esperteza, tá, pessoal? É esperteza. Opa, meu Deus do céu, hoje eu vou te dizer, a mão tá gelada, não tá funcionando o troço aqui. Bom, é. Eu tô com as mãos, eu tô com a mão gelada aqui, daí fica ruim de fazer as coisas, mas tudo bem, bora lá. Vocês conseguiram perceber o porquê que eu botei o ponto 6 e 0 como primeiro ponto no determinante? Porque eu vou repetir ele novamente aqui, tá? E ele é composto de um zero, ou seja, facilita os cálculos, tá? É uma jogadinha simplesinha, mas que faz bastante diferença, tá, pessoal? Então o que que eu vou fazer, ó? É sempre assim, ó, um ponto ao lado do outro, a coordenada x em cima, a coordenada y embaixo. Então o ponto 6 e 0, 1 e 5, menos 1 e 2, 6 e 0. Então agora eu vou multiplicar do primeiro elemento, que é o elemento A11, ou seja, o elemento que está na linha 1, coluna 1. Eu sempre começo por ele. Eu vou multiplicar de cima para baixo, mantendo o sinal. Então, 6 vezes 5 eu vou manter em módulo, né? 6 vezes 5, 30. 1 vezes 2, 2. Aqui, ó, menos 1 vezes 0 dá 0. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima, trocando o sinal. 0 vezes 1, 0. Não precisa trocar, não precisa botar, né? 5 vezes menos 1 dá menos 5, então vai vir para cá mais 5. E aqui 2 vezes 6, que dá 12. Vem para cá, menos 12, tá? Fazendo esse cálculo, então, meus queridos, ó, 30 mais 2, 32. 32 menos 12 dá 20. Com 5, nós vamos ter 25, ok? E aí, o que nós vamos fazer? Ó, presta atenção. Nós vamos dividir todo o determinante por 2. Opa, peraí que faltou fazer a barrinha do determinante aqui. Tá. Então, eu vou dividir todo o determinante por 2, tá? Então, o que que vai acontecer? Se eu dividir todo ele por 2, nós vamos obter 12,5 unidades de área, tá? Ou seja, 25 dividido por 2, 12,5. Tá entendido, pessoal? É bem tranquilo, tá? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com dúvida? Não, é de boas. É colocar no determinante, calcular e dividir por 2, tá? Não tem mistério. Muito bem, bora pro próximo exemplo, então. Olha só, em uma região plana, os pontos E, F, G, H são vértices de um terreno quadrilateral, onde será construído um aeroporto. Um sistema cartesiano ortogonal, cuja unidade adotada nos eixos é o quilômetro, tá? Quilômetro, então o eixo ali, cada unidade do eixo é quilômetro, né? Foi associado a um plano dessa região, conforme mostra a figura. Muito bem. Calcular a área do terreno destinada à construção do aeroporto. Tá certo. Muito bem. Então, meus queridos, olha só o que vai acontecer aqui. Todo mundo presta bem atenção. Nós temos um quadrilátero. Será que eu tenho que separar ele em dois triângulos para poder fazer o cálculo? Não. Não importa qual é a figura, se tem 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, ele só tem que ser convexo, tá? Tem que ser uma figura convexa. Então, o que que vai acontecer? Para calcular esta área, pessoal, para calcular esta área, eu vou fazer o seguinte, ó. Todo mundo comigo, presta bem atenção nisso aqui que não tem nenhum mistériozinho, tá? Então, olha só. Eu posso começar por qualquer ponto, desde que eu siga no sentido anti-horário, certo? Tudo bem? Então, olha só. Eu vou ver, não tem nenhum ponto que tem zero. Então, eu vou começar pelo H mesmo, tá? O H é 5 e 1. É o ponto 5 e 1, ok? Depois eu vou para o ponto G aqui em cima, que é 1 e 6. 1 e 6. Depois eu vou para o ponto F, que é menos 3 e 4. Menos 3 para o X, 4 para o Y.
Depois eu vou para o ponto E aqui, que é menos 1 e menos 1. Menos 1 para o x, menos 1 para o y. E eu volto novamente para o H. Ou seja, fechou, fechou o polígono, tá? Então eu sempre tenho que ir e voltar. E vou dividir tudo por 2 aqui. Tá? Então calcula o determinante e divide por 2. Então, minha gente, ó, eu vou deixar o módulo, tá? E vou partir para a multiplicaçãozinha. Então, 5 vezes 6, 30. 1 vezes 4, 4. Menos 3 vezes menos 1 vai dar mais 3. E menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Agora, de baixo para cima, trocando o sinal. 1 vezes 1, 1, vem para cá, menos 1. Aqui vai dar menos 18, vem mais 18 para cá, ok? 4 vezes menos 4, vai vir para cá mais 4. E aqui daria menos 5, vai dar mais 5, ok? Então, eu vou dividir tudo isso aqui por 2 depois. Então vamos lá, quanto que vai dar esta área? Bom, agora é só questão de fazer os cálculos, tá? Eu já vou dar para vocês pronto aqui, tá, pessoal? Só para a gente não perder muito tempo aqui. Isso aqui vai dar o módulo de 62 dividido por 2. O módulo de 62 é 62, então dividido por 2 nós vamos obter 31 unidades de área. Desculpa, nesse caso ele disse que é quilômetros, então seria quilômetros quadrados. Esta é a área do que vai ser construído o aeroporto ali. Entendido? Foi fácil? É fácil calcular a área assim, né? É só colocar um determinante ali, calcular e já era. Tá? E se for um pentágono, mesma coisa. Coloca os 5 pontos e repete o primeiro ponto lá no último, né? A gente sempre repete na última coluna o primeiro ponto. Tá, gente? Isso é fundamental. Tá certo? Muito bem. Exercício 14. Esse exercício aqui é bem bacaninha, tá? Um exercício bem legal mesmo, ó, porque diz assim, ó. Determinar a área do triângulo delimitado pelas retas R, S e T. Então nós temos 3 retas, tá? Basicamente o que acontece é o seguinte, ó, nós temos, eu vou fazer uma ilustração aqui. Ele não está em escala real, tá? Eu não vou nem fazer os eixos, não vou nem fazer os eixos, é só para a gente ter uma ideia do que ele está querendo aqui, tá? Então olha só, existe 3 retas, vamos supor aqui a reta R, a reta S e a reta T. Existe, então, 3 pontos de intersecção entre estas 3 retas, tá? Podemos chamar aqui de ponto P, de ponto Q e de ponto R, tá? O que acontece? Para eu poder calcular a área do triângulo que é determinado pela intersecção dessas 3 retas, eu vou ter que fazer o quê, pessoal? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que calcular o ponto de intersecção das 3 retas, descobrir os 3 pontos, aplicar no determinante para calcular a área, tá? Então uma coisa que eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu vou descobrir a intersecção da reta R junto com a S. Então, reta R e a reta S. Como é que eu faço? Eu tenho que resolver um sistema com essas duas equações aqui. Eu já sei que o y é igual a 3x, tá bom? E eu sei que o y é igual a x mais 6. Então, olha só. Todo mundo concorda que eu posso simplesmente igualar 3x com x mais 6, sim ou não? Sim, porque y é igual a y. Então, 3x tem que ser igual a x mais 6. Então, eu já vou fazer aqui, ó. 3x tem que ser igual a x mais 6. Tá? É um sistema, tá, pessoal? Isso aqui é um sistema. Passa esse x subtraindo para o outro lado, vai dar 2x igual a 6. Então, nós vamos chegar em x igual a 3. Agora que eu sei que o x vale 3, eu vou substituir aqui, ó, tá? No lugar da reta R, ou também aqui, ó, que tanto faz, né? Se eu botar aqui, ó, eu tenho y igual a 3x, que é a equação da reta R. Então eu vou fazer 3 vezes 3, ou seja, o y aqui é 9. Ok, então eu descobri o ponto de intersecção entre a reta R e S. E o ponto de intersecção entre elas é 3 e 9. Esse é um dos pontos de intersecção, tá? Professor, e agora eu vou ter que fazer para as outras também? Sim. Agora nós vamos ter que fazer a intersecção entre R e T.
Bom, eu fiz entre R e S, agora eu vou fazer entre R e T. Então vamos colocar aqui a intersecção entre R e T. Bom, eu já sei que o y é igual a 3x e eu já sei aqui que o y é igual a 2x mais 1. Então, novamente, eu posso igualar 3x a 2x mais 1. Tá? É igual a 2x mais 1. Passando esse 2x para a esquerda, subtraindo, vai sobrar apenas x igual a 1. Tá? Muito bem. Agora que eu descobri o x igual a 1, eu vou substituir aqui na equação da reta R mesmo, tá? 3 vezes 1, ou seja, o y vai ser 3. E aí eu descobri o ponto 1 para o x e 3 para o y, que é o ponto de intersecção entre as retas R e T. Legal. Agora, pessoal, só falta fazer entre quais retas aí, pessoal? Alguém me responde aí? Entre a reta S e a reta T, né? Então vamos fazer agora o ponto de intersecção entre S e T. Bom, S tem a equação y igual a x mais 6. E T tem a equação y igual a 2x mais 1. Então, novamente, ó, como ela é uma equação reduzida, as duas são reduzidas, eu vou igualar x mais 6, que é da reta S, x mais 6, eu vou igualar a 2x mais 1 aqui, que é da reta T. Tá? 2x mais 1. Então, olha só, 6 menos 1 é igual a 2x, passa o x para cá, menos x. Nós vamos obter aqui 5 é igual a x. Então, o x é 5, tá? E para descobrir, então, agora o eixo do... Desculpa, o y, né? Eu posso substituir nessa aqui, que é a S, ou nessa aqui, que é a T. Tanto faz. Tá mais fácil nessa aqui, ó. Concordam? Então, eu vou pegar aqui y é igual a x mais 6, que é a equação da reta S, e no lugar do x eu vou colocar o x que eu descobri. Então, eu vou ficar com 5 mais 6, o y aqui vai ser 11, tá? Muito bem, pessoal. Então, o ponto de intersecção aqui é 5 e 11, tá? Muito bem. Pergunto. Agora nós temos todos os pontos de intersecção, sim ou não? Sim. Agora que nós temos todos os pontos de intersecção, como é que eu descubro a área do triângulo? Da mesma forma que eu estava fazendo antes. A área vai ser o determinante desses três pontos aí. Então, eu posso começar tranquilamente pelo ponto 3 e 9. Ou posso começar pelo ponto 1 e 3, tanto faz. Então, eu vou começar pelo ponto 1 e 3. Ah, o triângulo é uma coisa importante. O triângulo é o único que eu não preciso seguir sentido anti-horário ou horário, tá? Pode ser qualquer um dos dois, tá? Os outros têm que ser no sentido anti-horário, porque eu não posso pular pontos, entendeu? O que acontece no triângulo é que eu não consigo pular nenhum ponto no triângulo, tá? Se eu tenho um quadrado, ó, olha só, presta bem atenção. Se eu tenho um quadrado, o quadrado ele tem quatro vértices, né? Se eu começo... Opa, I'm sorry. Ok. Se eu começo aqui, ó, neste ponto aqui, nesse vértice, eu posso pular esse aqui, ou seja, eu posso ir para aquele lá e aí vai dar errado. O cálculo vai dar errado, tá? Então eu tenho que seguir no sentido certo, seguir sentido anti-horário aqui, para não ter nenhum erro, tá? Por incrível que pareça, no sentido horário não dá certo, tá? Mas o triângulo dá tanto no sentido horário como o anti-horário. Porque o triângulo a gente não consegue pular nenhum ponto, ó. Desse aqui, se eu for para o R, o próximo vai ser o P. Se eu pegar o Q e for para o P, o próximo vai ser o R. Não tem como pular nenhum vértice, tá? Então, seguindo o baile aqui, eu vou começar aqui, ó, 1 e 3. Depois eu vou botar o ponto 5 e 11. Depois eu vou botar o ponto 13 e 9. 13 e 9. E aí eu vou repetir o primeiro ponto lá, que é 1 e 3. Tá bom? Até aí tudo bem ou não? E vou dividir por 2. Tá? Agora vamos fazer o cálculo aqui, minha gente. Vamos fazer o cálculo. 1 vezes 11, 11. 5 vezes 9, quanto é que dá 5 vezes 9? 45. 3 vezes 3, 9.
ok? Aqui, 3 vezes 5, 15, fica menos 15. Estou fazendo de baixo para cima agora, tá? 11 vezes 3, 33, vem menos 33 aqui. 9 vezes 1, 9, vem menos 9 aqui, ok? Então, fazendo esse calculinho aqui, pessoal, tá? Nós vamos encontrar... Vamos ver o somatório aqui, eu já vou deixar pronto para nós aqui. O somatório eu já fiz direto, dá 8, tá? Vai dar 8 aqui. Módulo de 8 sobre 2. Então, nós vamos encontrar 4 unidades de área, tá? Esta vai ser a área do triângulo delimitado aí, tá bom? Pessoal, então, isso aqui, então, você sabe fazer. Isso aqui é questão de somatória aí, tá? Somar e subtrair. Então, por isso que eu estou fazendo direto para vocês aqui, tá bom? Então, me digam aí, entenderam a moral da história ou não? Beleza, eu tive que encontrar os 3 pontos de intersecção das 3 retas, né? E para que vai delimitar um triângulo, e aí sim usar esses pontos de intersecção como vértices do triângulo no determinante para calcular a área do triângulo, tá bom? Então, pessoal, apareceu na provinha de vocês lá do Enem ou de qualquer outro vestibular, apareceu uma questão para calcular a área de um polígono, pode ser quadrado, pode ser pentágono, hexágono, heptágono, e você sabe os vértices, os pontos, é só fazer o determinante, né? E deu uma bola. Só lembra que é o sentido anti-horário, tá? Você pode começar em qualquer ponto, mas segue o sentido anti-horário. Tá bom, gente? Muito bem. Vamos para o próximo assunto, então? Vamos para o próximo assunto, então, tá bom. Pode falar. Uhum. Não, eu entendi a tua pergunta. O que tu vai ter que fazer daí, se fosse um exercício com esse? Isso, muito bem. Tu ia ter que fazer um esboço das retas, saber aonde as retas passam, mais ou menos, para saber as intersecções das retas, entendeu? Ah, a reta R intersecta a reta T, a T intersecta a reta U, e assim por diante, tá bom? Caso, mas acredito eu que não caia uma coisa do tipo, porque seria muito demorado, né? É um exercício um pouco extenso para ser feito, mas não dá para duvidar, né? Tá? Muito bem. Bora lá então, gente, na sequência aqui. Nós vamos aprender agora distância entre ponto e reta, tá? Gente, o que que é distância entre ponto e reta? É aquela distância ortogonal, ou seja, a projeção do ponto sobre a reta, né? Percebam, eu tenho aqui um ponto P, ok? A distância do ponto P até esta reta R aqui, ó, que está em laranja, né? Essa reta R aqui, a distância é essa aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus aqui, com a reta R. Por que que tem que formar 90 graus, meus queridos? Por que que eu não posso dizer que a distância do ponto P até a reta R é essa aqui, por exemplo, ó? Percebam que essa distância que eu acabei de fazer em azul, ela é maior, ela é maior do que essa distância aqui, ó, que forma 90 graus. Vocês concordam comigo que a distância do ponto P até a reta R tem que ser a menor distância possível? E a menor distância possível vai ser exatamente aquela em que a gente tem uma projeção ortogonal do ponto P sobre a reta, tá? Ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Vocês concordam comigo? Ok, muito bem. Essa distância aqui é maior, essa distância aqui é maior ainda, essa distância aqui é maior ainda. Então nós temos que ter a menor distância possível, que é essa aqui, tá? Ok. Então, minha gente, para fazer este cálculo, tá? Nós vamos usar uma formuleta bem bonita, tá? Ah, professor, essa fórmula é muito difícil de lembrar. Olha ali, professor, módulo de A vezes x0 mais b y0 mais c sobre raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Hum.
Eu com a minha criatividade, meus queridos, eu inventei uma frasezinha aqui pra vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Vocês conhecem a cantora, aquela cantora americana Beyoncé, sim ou não? Ah, vocês conhecem a Beyoncé, né? Capaz que não. Então, o que que vai acontecer, meus queridos? Olha só o que que o titio inventou aqui. Achei a Beyoncé. Olha só. Amém. Achei a Beyoncé em sua casa. A raiz quadrada é a casinha dela, tá, pessoal? Então, achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta. Viu só que legal? Gostaram? Ou não? Tem gente em A, tem gente em B. Tem gente em. Isso aí. É isso aí. Tem gente em A, tem gente em B, né? Ok. Então esse aí tá no nível do banheiro, então também, beleza. Então eu fico feliz. Então olha só. Achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta. Só que tem que lembrar que é ao quadrado, tá? Ok? Então é só da sequência. Então beleza. O que que é? Estão me escutando aí? O B e o C, meus queridos, o A, o B e o C são os coeficientes do x, do y e o termo independente da equação da reta, tá? Então, A, B, C tem a ver com a equação da reta. O x0 e o y0 é as coordenadas do ponto, tá? O ponto que a gente quer descobrir a distância dele até a reta. Então não tem nenhum mistério isso aqui, é aplicar na fórmula e correr para o abraço, tá? Ó, número 8. Calcular a distância D do ponto P à reta R de equação 6x menos 8y menos 3 igual a zero. Então, nós temos aqui ó, o A, o B e o C. Esse aqui é o x0 e esse aqui é o y0, tá? Então, nós vamos pegar, ó, distância do ponto P até a reta R vai ser o quê? Achei a Beyoncé. Achei a Beyoncé em sua casinha, né, andando de bicicleta. Então lembra que é o quadrado ali, tá? Então, ó, bora lá comigo. O A é 6, o x0 é 9, o B é menos 8. Aí vocês cuidem, ó, bota um parênteses, tá? Bota parênteses, vezes o y0 que é 3, mais o C que é menos 3. Cuidado com o sinalzinho, né? Deus o livre o cara estudar pra caramba, chegar lá e ratear num sinal, tá? Então o A é 6, ó, vai ficar 6 ao quadrado, mais o B que é menos 8, ó, menos 8 ao quadrado, tá? Muito bem. O que que nós vamos ter aqui então? 6 vezes 9, 54. Menos 8 vezes 3 vai dar menos 24, né? Menos 3 sobre raiz quadrada de 36, 6 ao quadrado 36, mais 64, menos 8 ao quadrado, 64. Então nós vamos obter aqui 54 menos 24, pessoal, vai dar 30, né? Menos 3 dá 27. Em cima vai ficar 27 positivo, porque está em módulo, né? Ok? Ele já é positivo, então fica módulo. Nós vamos ter aqui 36 mais 64 dá 100 e raiz de 100 é 10. Posso fazer direto assim ou não? Ok. Então, nós temos que a distância do ponto até a reta é de 2,7 unidades de comprimento. Ok? Foi difícil? O macete da Beyoncé ficou chulezinho, né? Ficou mumuzinho. Aham. Coloca a música dela e lembra, né? Aham. Achei a Beyoncé. Aham. Muito bem.
Mas pá, ficou muito bom porque realmente parece que é, né? Ó, AX, BYC, achei bem um C, então deu bem certinho. Viu só o que é a criatividade, professor? Pessoal? Viu só? Então bora lá. Calcular a distância entre as retas R e S, tá? Bom, eu preciso calcular as distâncias entre essas retas, tá? Para calcular as distâncias entre essas retas, eu preciso saber um ponto sobre uma das retas, ó. Vamos fazer aqui só para vocês entenderem a moral da história aqui, do que eu estou falando, certo? Bom, eu tenho duas retas, tá? Por exemplo, bom, deixa eu fazer uma reta diferente aqui. Vamos fazer, deixa eu ver aqui. Eu tenho que achar, pessoal, a distância de um ponto sobre essa reta aqui para poder descobrir a distância até a outra. Então, se eu tenho duas retas paralelas, e é o caso aqui, porque olha só, a reta R, ela tem a equação reduzida 4y, tá? Passa o 3 para o outro lado, fica menos 3x mais 11, tá? E aqui eu vou ter, ó, menos 3 quartos de x mais 11 quartos. Tá, esta aqui é a equação reduzida da reta R, tá? A equação reduzida da reta S, ela vai ser 4y menos 3x menos 9. E aí eu vou passar o 4 dividindo, vai ficar menos 3x sobre 4, menos 9 sobre 4. Ok, o que vocês podem me dizer sobre essas duas retas? Né? Elas são... Qual é a posição relativa dessas duas retas? Isso, é isso que eu queria mostrar para vocês aí. Elas são paralelas. Ok. Então, como é que eu vou calcular a distância entre estas duas retas paralelas? Bom, eu preciso descobrir um ponto de uma das retas e calcular a distância até a outra reta, formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Eu posso descobrir um ponto sobre esta outra reta aqui, tá? E calcular a distância, meu Deus, e calcular a distância até a outra reta. Então, a ideia é simples, eu acho um ponto qualquer, né, sobre uma das retas, e aí eu calculo a distância desse ponto até a outra reta. Tá dominado ou não? Sim, né? Tranquilo. Muito bem. Então, para facilitar as coisas aqui, vamos pensar o seguinte, ó. Eu vou pensar num ponto, num número, eu vou atribuir um valor qualquer, tá? Aqui para a reta R, por exemplo, eu vou atribuir um valor qualquer para ela, tá? Para que isso? Para eu poder descobrir um ponto sobre ela. Então, por exemplo, eu vou tentar atribuir aqui um valor que vai dar um resultado inteiro para facilitar os cálculos, tá? Por exemplo, ó, se eu atribuir aqui no x, se o x for 5, eu vou ficar com 15 aqui. 3 vezes 5, 15. E 15 menos 11 vai dar 4, tá? Vai dar 4. E aí eu vou passar para o outro lado lá e vou descobrir o valor do y. Então, vai ficar tranquilo. Então, olha só, por exemplo, se x for igual a 5, tá? Nessa equação R aqui, eu vou ter 15 mais 4y menos 11 igual a zero. Aí eu vou ter aqui 4y, 15 menos 11 dá 4, eu vou passar para o outro lado menos 4, eu vou ter y igual a menos 1. Vocês entenderam por que eu escolhi o x sendo 5? Sim ou não? Ok, tá? Eu poderia escolher o x sendo 1 também? Poderia? Poderia também. Daria um valor bem bom aqui também, tá? Por exemplo, então, como eu já escolhi x igual a 5 aqui, tá? Eu posso pegar então e dizer que o ponto P pertence à reta R. O ponto 5 e menos 1 pertence à reta R, tá? Agora eu vou calcular, vamos supor que essa aqui seja a reta R, tá bom? Então o ponto P, 5 e menos 1 pertence à reta R. Agora eu vou calcular a distância desse ponto P até a reta de equação S, que é a reta azul aqui, tá? E para isso eu vou usar então a distância de ponta reta.
eu vou calcular a distância do ponto P até a reta S. Tudo bem? Então, bora lá. O que vai ser aqui, então? Ó, achei a Beyoncé, a formulinha. Achei a Beyoncé dividido, né? Ou seja, na sua casinha andando de bicicleta. Tá? Formulinha tem que saber de cor. Bom, agora vocês vão saber já. Então, seguindo o baile aqui, nós temos o A. Esse A aqui é referente a qual equação, pessoal? Qual a equação da reta? A, a, re- a reta R ou a reta S? A S. Por quê? Eu calculei o ponto P sobre a reta R. Isso, eu estou calculando a distância de um ponto sobre a reta R em relação à reta S, tá? Então, a reta que eu vou usar é a S, tá bom? Então, bora lá. Então, quem é o coeficiente A da reta S? É o 3, tá? O x0 é o ponto, então, no caso, 5, tá? Mais o B, que é 4. O B da reta aqui, ó, é 4. O y0 é menos 1. E o C é 9. Isso aqui sobre a raiz quadrada de a quadrado, então é 3 ao quadrado, mais o 4 ao quadrado. Tá? Ficou apertadinho aqui, mas tudo bem. Então, dando sequência aqui, nós vamos ter 3 vezes 5, 15. Aqui vai dar menos 4, mais 9. E embaixo aqui nós vamos ter 9 mais 16, que dá 25, né? Dá 25. Então, olha só. 15 menos 4 aqui nós vamos obter 11, mais 9 vai dar 20. Sobre 5. O módulo de 20 é 20, então 20 dividido por 5 vai dar 4 unidades de comprimento. Essa é a distância, então, do ponto P até a reta S. Consequentemente, pessoal, é a distância entre as duas retas, porque elas são paralelas. Concordam? Muito bem, meus queridos, tá? Ficou alguma dúvida aí, pessoal? Qual parte? Tá, tudo bem. Tá, vamos lá então. É, você entendeu então que eu calculei um ponto P sobre a reta R. Isso você entendeu? Tá, então eu vou calcular o ponto. Desculpa, eu vou calcular a distância desse ponto que eu calculei até a reta da equação S. Tá? Eu vou calcular essa distância aqui, ó, de P até S. Então eu vou utilizar para o cálculo o ponto P e vou utilizar a equação da reta S, tá bom? Então, vamos lá. Isso, daí agora é só substituir aqui na fórmula, tá? Achei Beyoncé na sua casa na bicicleta. Então, o A, o que é o Azinho? O Azinho é o 3 aqui da equação da reta, tá? Então, 3. O 5 é o X do ponto aqui, ó. X do ponto P, certo? É o mesmo ponto aqui, ó. O B, o B é o 4 aqui, ó, que é o coeficiente do Y. O y0 é o y do ponto, que é menos 1. E o c é o coeficiente termo independente, tá? Que é o czinho aqui, ó, o 9. Tá? E aqui embaixo, ó, o a quadrado e o b quadrado, o a e o b são 3 e 4. Então fica 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Tá certo? Entendeu agora de onde eu tirei os valores? Ah, tá bom. Muito bem. E aí chegamos então, pessoal, aí na resposta da distância, tá? Muito bem. Então vamos começar o 10 aqui. Deixa eu ver. Aham. Dá mais um espacinho aqui. Eu não sei quanto que eu vou precisar, mas vou aumentar o espaço, que aí ele ficou muito apertadinho ali. Muito bem. Então, exercício número 10, então, agora. Oi. Pois não.
Não, não. Não, quando elas são concorrentes não tem como, porque ela tem várias distâncias diferentes, né? Dependendo do ponto sobre uma das retas, a distância até a outra vai ser menor, entendeu? E vai ser maior, tá? A gente só consegue calcular a distância entre duas retas se elas forem paralelas, tá? Existe uma distância só daí. De nada. Questão 10. Questão 10, então. Calcular a medida h da altura relativa ao lado AB do triângulo ABC, em que A igual a 1 e 2, B igual a 4 e 8 e C igual a 6 e 4. Bom, meus queridos, para a gente poder fazer isso, a gente tem que ter uma noção do desenho, né? Ter uma noção do desenho aí. Então a gente pode fazer um esboço rapidinho aqui desse desenho, tá? Para a gente poder entender o que ele está pedindo aqui. Então olha só, eu vou fazer aqui o x, né? Eixo x, eixo y, tá? Eu tenho o ponto A 1 e 2, então 1 e 2, tá? O ponto A está aqui, ó. Esse é o ponto A. Deixa eu botar em vermelhinho aqui. Esse é o ponto A. Eu tenho, deixa eu botar também em vermelho o ponto para facilitar, né? Depois eu tenho o ponto 4 e 8, então, ó, 1, 2, 3, 4 e 8 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, ok? Eu estou fazendo a mão livre aqui, tá, pessoal? Então, se ficar um pouquinho torto aí, vocês não deem bola aí, que como eu expliquei na aula, é difícil escrever com essa canetinha aqui, até pegar o jeito, né? Já tem o jeito, mas igual sai meio torto às vezes. Então, esse aqui é o B, tá? E o 6 e o 4. Então, 4, 5, 6. Aqui, 1, 2, 3, 4. O 4 está aqui. Certo? Então, tá aqui o pontinho, o ponto C. Esse é o ponto C. Então, vamos fazer agora o triângulo, né? Eu vou marcar o triângulo aqui. O triângulo é esse aqui, ó. Triângulo ABC, né? Ok. Aí ele pediu para a gente calcular o quê? A medida da altura relativa ao lado AB. Galera, a altura relativa ao lado AB é esta aqui, tá? Que forma com o lado AB um ângulo de 90 graus. Vocês concordam comigo? Isso, muito bem. Então essa é a altura relativa ao lado AB, tá? O que eu vou ter que fazer, meus queridos? Eu vou ter que calcular aqui a equação da reta que passa por AB. Ó, vamos ver se vocês captaram a mensagem aqui. Eu vou ter que calcular a equação da reta que passa pelos pontos A e B, tá? Achar a equação dessa reta e aí fazer depois o cálculo da distância do ponto C até esta reta aqui que eu posso chamar de reta R, que passa por AB. Entenderam a moral da história? Ok, beleza. Então, primeiro, o que vamos fazer, meus queridos? Vamos encontrar a equação da reta R, que passa pelos pontos A e B. Olha só, como é que eu quero que vocês que fique claro para vocês isso, gente, tá? Isso é uma coisa que assim, ó, quando vocês precisam descobrir a equação de uma reta, existem várias formas de descobrir essa equação da reta, tá? Uma delas que eu já expliquei para vocês em alguma das aulas passadas é usar dois pontos. Quando você conhece dois pontos que essa reta passa, a gente não precisa usar ioiô michôchô, a gente pode usar condição de alinhamento de três pontos, que é um determinante, né? Então eu vou dizer que três pontos estão alinhados quando o seu determinante é igual a zero. Quem é que lembra disso? Ok, muito bem, muito bem. Então, olha só, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o determinante entre os pontos A e B para descobrir a equação da reta R, tá? Então, como é que faz isso? Eu vou pegar o ponto A,
o ponto A, que a reta está passando no ponto A, então eu vou pegar aqui 1 e 2. A reta está passando no ponto B, então eu vou pegar 4 e 8, que é o ponto B. 4 e 8. Eu vou colocar um terceiro ponto genérico, é um ponto qualquer, né, que seria um terceiro ponto sobre a reta. E vou repetir a primeira coluna aqui, o primeiro ponto na última coluna, tá? E eu vou igualar a zero. Eu vou igualar a zero. Por que que eu vou igualar a zero? Porque eu quero que esse determinante seja zero, tá bom? Muito bem. Vocês estão conseguindo ver a relação existente aqui no determinante? Porque a gente utilizou esse determinante também para calcular a área do triângulo, né? Vocês perceberam que se o determinante dá zero, é porque os três pontos estão alinhados, ou seja, não forma área. Se os três pontos estão sobre uma mesma reta, não forma área, então a área é zero. Vocês estão entendendo a relação, pessoal? Agora eu tô querendo que os três pontos estejam alinhados, então eu tenho que igualar a zero, porque eu quero que não exista área. Os três pontos eu quero que eles estejam alinhados, colineares, tá? Então, olha que interessante isso, tá? Então, seguindo o baile aqui, eu vou ter a seguinte situação. 1 vezes 8, 8. 4 vezes y, 4y. X vezes 2, 2x. Agora eu vou multiplicar de baixo para cima. 2 vezes 4, 8. Vem menos 8 para cá. 8 vezes x, 8x. Vem menos 8x para cá. Y vezes 1 dá y. Vem menos y para cá. Igual a zero. Agora eu vou juntar o que tem x, ó. 2x com menos 8x dá menos 6x. Tá? 4y com menos y dá mais 3y. E aqui 8 com menos 8 dá zero. Dá zero. Olha aí o que aconteceu, ó. Tá? Ou seja, o termo independente aqui zerou. Tá? O que eu vou fazer aqui, pessoal? Prestem bem atenção. Eu posso multiplicar isso aqui, eu posso dividir toda a equação por 3. Tá? Para facilitar os cálculos, eu posso dividir toda a equação por 3. Então eu vou ficar aqui com menos 2x mais y igual a zero. Tá? Entenderam a moral da história aqui ou não? Ok, tá. Lembrando que quando a gente faz isso, não altera a equação. Não altera a equação, tá? Ela permanece com a mesma raiz, tá? O mesmo lugar ali que intercepta os eixos, tá? Muito bem? Legal. Agora que eu descobri, vamos fazer o seguinte, eu vou botar esse cálculo aqui para baixo para não atrapalhar, tá? Para sobrar mais espaço para mim. Então, olha só, eu tenho aqui a equação da reta, ó. Quem é esse cara aqui? Esse cara aqui vai ser o Azinho, esse aqui vai ser o Bzinho, que é 1, né? Tá do lado do Y, multiplicando aqui é 1. Até vou botar aqui 1. E o C vai ser 0, ó. O C não tem, o C vai ser 0. Então, eu vou calcular agora a distância do ponto C. Eu vou calcular a distância do ponto C, que é 6 e 4. 6 e 4. Até essa reta de equação aqui, ó. Que é a reta que passa nos pontos A e B. Tá? Para descobrir esse Hzinho aqui que eu fiz aqui em preto. Então, eu vou dizer que a distância entre o ponto C e a reta R vai ser igual a... Vamos usar a fórmula ali, tá? Achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta. Tá aí, ó. Então, a distância do ponto C até a reta R vai ser o quê? O A. O A é o menos 2 aqui. Então, menos 2 vezes o x0. O x0 aqui é 6, que é a coordenada x do ponto C. 6. Mais o B. O B é 1 aqui, ó, que está multiplicando o y. Vezes o y0, que é 4. Mais o C, que é 0, tá? O C não tem, pessoal. Tá? Vocês viram que zerou aqui, ó. 8 com menos 8, zerou, então o C é 0. Dividido, então, por o A que é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, mais o B, que é 1, fica 1
ao quadrado, certo? Aqui em cima nós teremos o módulo de menos 12 mais 4, ok? O módulo de menos 12 mais 4. E embaixo nós teremos menos 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, raiz de 5. Pessoal, menos 12 mais 4 dá quanto? Menos 8. Menos 8. Módulo de menos 8 sobre raiz de 5. Quanto é o módulo de menos 8? É 8. Isto. 8 sobre raiz de 5. Aí eu devo racionalizar, né? Para eliminar o radical do denominador. Nós vamos ficar com 8 raiz de 5 sobre 5 unidades de comprimento. Então, esse aqui é o valor da altura referente ao lado BC, do Hzinho aqui, vamos supor, tá? Entenderam, minha gente? Muito bem. Eu tive que descobrir a equação da reta para descobrir a distância de C até aquela reta que passa por AB, que é a altura do triangulinho, tá bom? Muito bem. Feitoria, então. Deixa eu aumentar só um pouquinho aqui, gente, a área de trabalho para ter mais espaço aqui. Para fazer o último exercício, tá aqui. Então, bora lá. Esse aqui é o último de distância e ponta e reta, e depois vem o último assunto, tá? O último assunto da aula de hoje. E aí, consegui dar todo o conteúdo. Tá? Só o pessoal que não viu retas perpendiculares, vai lá e olha o videozinho, tá lá no Moodle, lá na BNCC, tá? Então, obter as equações das retas que contêm as bissetrizes dos ângulos formados pelas retas R, tá? Essa questãozinha aqui é bem mais chatinha, tá? Então vocês têm que tomar bastante cuidado. Então vamos lá. A gente tem que fazer também um esboço, né, dessa situação para a gente poder entender o que nós devemos fazer. Então, para começar, nós vamos fazer um gráfico ali, para nós termos uma ideia do que nós temos e o que está acontecendo ali. Tá? Então, eixo X, eixo Y. Vamos pensar o seguinte, ó. Se a gente quer obter a equação das retas que contém as bissetrizes dos ângulos formados pelas retas tais, então, pense, essas duas retas aqui, ó, será que elas têm coeficientes angulares diferentes? Vamos ver. A reta R. A reta R, se eu pegar a reduzida dela, é 3y igual a menos 2x mais 1. Passei o 2x e o menos 1 para o outro lado e vou passar o 3 dividindo. Então, menos 2 terços de x mais 1 terço. Ok, essa é a equação reduzida da reta R. Agora eu vou fazer a equação reduzida da reta S. Tá? Eu vou isolar aqui o y, ó, 2y igual a menos 3x menos 3. E passa agora o 2 dividindo, ó, nós vamos ter menos 3x sobre 2, menos 3 sobre 2. Galerinha, as duas retas são decrescentes. Vocês concordam comigo? As duas retas são decrescentes, porque o coeficiente angular das duas é negativo. Tá? Muito bem. O que acontece nesse caso? Elas são concorrentes. Por que elas são concorrentes? Porque o coeficiente angular delas são diferentes. Então, em algum momento, elas vão se tocar, elas vão se cruzar. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter uma ideia, mais ou menos, da onde elas passam, tá? Da onde elas passam para poder construir o gráfico, ter uma ideia da onde elas vão passar aqui no eixo dos x e do y. Vamos começar pela reta R, tá? Se o x é zero, nós vamos ter y igual a 1 terço. Então, ela vai interceptar... Eu vou fazer bem grande aqui o 1, tá, pessoal? Então, eu vou botar aqui, ó, eu vou botar o 1 mais ou menos aqui. Então, 1 terço seria mais ou menos aqui. Ela vai interceptar em 1 terço aqui o eixo do y. Agora, se o y for zero, olha o que vai acontecer, ó.
Vou passar o 2/3 de x para um lado, eu vou ficar com 1/3, aí eu vou ter aqui que x é igual a 1/2, né? Ok? X é igual a 1/2. É só cancelar aqui, sobra 2x igual a 1/2. Então, vamos supor que o 1 esteja aqui, 1/2 é aqui, 1/2. Então, eu já descobri aqui a equação de uma das retas, tá? Ó, todo mundo presta bem atenção para entender isso aqui. Tá? Aqui eu posso mexer, ó. Se fizer no quadro lá, quadro branco não dá. Muito bem. Esta aqui, pessoal, então, é a equação de uma das retas, tá? Essa aqui seria a reta R. Eu estou tentando ter uma ideia do que está acontecendo aqui, tá? Por isso que esse exercício é mais chatinho, mas é bom de fazer coisas mais difíceis também, não só coisas fáceis, né? Muito bem. Agora, vamos pensar nesse caso aqui, na reta S. Se o x for zero, o que vai acontecer se o x for zero? Vai dar y igual a... Só um pouquinho. Vai dar y igual a menos 3/2, né? Ou seja, ele intercepta o eixo do y no menos 3/2. Menos 3/2 é quanto, pessoal? 1,5, né? 1,5 aproximadamente. Então, nós vamos ter o 1 aqui, mais ou menos aqui assim. Tá? 1,5. Tá? Vamos botar aqui, menos 3/2. Ok. E se o y for zero, nós vamos ter 0 é igual a menos 3/2 de x menos 3/2. Tá? Então, passa para o outro lado, aqui nós vamos ter 3/2 de x igual a menos 3/2, nós vamos ter x igual a menos 1, tá? X igual a menos 1. Então, ela vai passar aqui no menos 1, aqui, mais ou menos, vamos supor, aqui, tá? Ok. Então, elas parecem que ficaram meio paralelas, mas elas não são paralelas, tá? Elas não são paralelas. Então, o que vai acontecer aqui? Peraí. Deixa eu fazer aqui. Vocês estão percebendo que elas têm mais ou menos uma inclinação entre elas, né? Existe uma inclinação, ok. Isso quer dizer que em algum momento elas vão formar um ângulo, tá? Elas vão se cruzar e vão formar um ângulo. Então eu preciso descobrir a equação bissetriz. A equação bissetriz. O que seria a equação bissetriz? Ó, eu vou fazer em azul, tá, pessoal? Seria a reta que passa no meio das duas outras, tá? Dividindo o ângulo em dois ângulos iguais. Essa em azul aqui seria a bissetriz. Vocês concordam comigo, gente, que se eu pegar um ponto sobre a reta R e calcular a distância até a reta bissetriz, se eu calcular a distância até a reta bissetriz, tem que ser a mesma coisa, essa distância aqui, ó, entre a reta R e a reta bissetriz, ela tem que ser a mesma distância dessa outra reta aqui, da reta S, até a reta bissetriz. Distância da reta S até a reta bissetriz. Então, vocês concordam que a reta bissetriz, que corta o ângulo no meio, ela tem que ter a mesma distância das duas retas? Sim? Concordam? Muito bem, meus queridos. Muito bem. Então, a pergunta agora é a seguinte. Como é que eu vou descobrir, então, a distância e a equação da reta equidistante das outras duas? Essa é a moral da história. Eu vou dizer que a distância de um certo ponto P, que está sobre essa reta aqui, ó, tá? A distância desse ponto até a reta R tem que ser igual à distância deste ponto até a reta S. Tudo bem? Só que eu não sei que ponto é esse. Quem é esse ponto P? Esse ponto P é um ponto... Como é que é o nomezinho do ponto? Qualquer. É, tá bom? Então, ó,
O ponto qualquer, pessoal, é um ponto xy, um ponto x0, y0, que eu não sei qual é, tá? Então, olha só, eu tenho as duas equações de reta aqui. Eu tenho as duas equações de reta aqui. Eu até vou copiar elas aqui embaixo para a gente poder trabalhar legal aqui. Tá? Eu tenho as duas equações de reta aqui, da reta R e da reta S. E eu tenho aqui o ponto qualquer. Então, olha só, por que eu fiz toda essa explanação sobre o problema? Para vocês entenderem o que deve ser feito aqui. Deixa eu só apagar esse pedacinho de reta aqui. Ok. Então, olha só. Como é que é a fórmula da distância, pessoal? Né? Achei a Beyoncé. Achei a Beyoncé. Tá? Opa. Achei a Beyoncé em sua casa andando de bicicleta. Tá. Isso aqui, ó, eu vou fazer dos dois lados. Uma para a reta R com o ponto P e a outra para a reta S com o ponto P. Certo? Então, bora lá. Vamos entender a moral da história aqui. Eu sempre esqueço aqui de botar o OK. E embaixo vai ficar a mesma coisa, né? A quadrado, B quadrado. Certo? Então, olha só. Vamos trabalhar agora, então, a distância do ponto P, que é um ponto qualquer, para a reta R, que é essa aqui, ó. Tá? Então, todo mundo prestem bem atenção aqui, para todo mundo entender. Vamos começar. Esse Azinho aqui, meus queridos. Esse Azinho aqui. Ele é referente à reta R. Então, quanto vale o A? 2. Muito bem. O x0. O x0 é do ponto qualquer lá. Continua sendo x. Eu vou deixar apenas x, tá? Para facilitar, não ficar escrevendo x0, y0. O b é o b da reta R. 3. O y0 é o y lá do ponto. Y. Mais o c da reta que é menos 1. Então, já vou botar aqui menos 1. Ok? Sobre a raiz quadrada de a, que é 2, então fica 2 ao quadrado, mais o b, que é 3, então fica 3 ao quadrado. Maravilha. Igual. Agora vamos para a segunda parte aqui, que é da reta S, tá? Vou fazer em vermelho aqui, da reta S. Então vamos lá. Quem é o Azinho, pessoal? O Azinho é 3, então fica 3 vezes x, que é do ponto, mais o b, que é 2, então fica 2 vezes o y, mais o c aqui, que é 3. Tá bom? Sobre a raiz quadrada de 3 ao quadrado, que é, né, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Muito bem. Olha só o que vai acontecer aqui. Todo mundo comigo, tá? Prestem bem atenção. Vocês concordam que aqui vai dar exatamente a mesma coisa? Sim ou não? 4 mais 9 vai dar raiz de 13, né? É isso? Ok. Vocês concordam que eu posso cortar isso aqui já, direto? Tá. Então, olha o que aconteceu aqui. Nós temos 2x mais 3y menos 1 tem que ser... Opa, menos 1. Ai, meu pai. Tem que ser igual ao módulo de 3x mais 2y mais 3. Tá? Muito bem. Como é que eu resolvo isso agora, meus queridos? Como é que eu resolvo isso aqui agora? Alguém sabe me dizer? Chora, chama a mãe, puxa os cabelos. É só a gente pensar assim. Vocês concordam que se eu tenho módulo de 2, o resultado é 2? E que se eu tenho módulo de menos 2, o resultado é 2 também? Então, o que está aqui dentro pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer dois cálculos bem simples. Um é deixando exatamente como está. Dois calculozinhos. Vamos lá, vamos fazer por partes. Eu vou chamar aqui de D1, cálculo 1, tá?
Eu vou deixar como tá, só que tirando os módulos, vai ficar 2x mais 3y menos 1 igual a 3x mais 2y mais 3. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o menos 3x para a esquerda, né? O 3x para a esquerda. O 3y, eu vou passar o 2y para a esquerda, menos 2y. Menos 1, vou passar o 3 para a esquerda, menos 3. Eu vou ficar aqui com menos x mais y menos 4 igual a zero. Esta é uma das equações possíveis para aquela reta ali, bissetriz. E o segundo cálculo que eu vou fazer é considerando que o módulo ele pode ser positivo ou negativo dentro do módulo. Então eu vou alterar o sinal ou dessa parte aqui. Tá? Vou alterar da segunda. 2x mais 3y menos 1 é igual... É só trocar todo o sinal. Menos 3x, menos 2y, menos 3. Troca todos os sinaizinhos aqui, tá? Porque o resultado pode ser negativo. Então eu vou passar para o outro lado. 2x mais 3x mais 3y passa ao menos 2y mais 2y, menos 1 passa ao menos 3 mais 3. Olha só, minha gente, nós vamos ter aqui 5x mais 5y mais 2 igual a zero. Esta é a outra equação possível. Agora, olha que interessante. Como é que existe duas equações, pessoal? Como é que pode existir duas equações? É bem simples, ó. Vou mostrar a ideia para vocês. Nós temos a reta R, nós temos a reta S, tá? A reta R e a reta S. Existe quantos ângulos diferentes aqui, pessoal? Só dois. Esse aqui é igual a esse, porque são opostos pelo vértice, né? Esse aqui é o ponto de intersecção, tá? O ponto de intersecção das duas retas. Então, vocês concordam que existe uma bissetriz dos ângulos agudos? Existe uma bissetriz dos ângulos agudos, né? Essa aqui, vamos supor que é a R. Essa aqui vamos supor que seja a S, né? Tudo bem? Então, existe uma bissetriz preta aqui. E existe também uma bissetriz dos ângulos obtusos. Tá? E ainda, além do mais, olha só que interessante, as duas bissetrizes são o quê? As duas bissetrizes são perpendiculares. Ó. Pega a reta preta com a reta bordô aqui, forma um ângulo reto. Então, por isso que nós temos duas equações de bissetrizes. Ó. Duas equações de bissetrizes. Agora, olha que coisa mais interessante, pessoal. Se eu isolar para encontrar a reduzida, eu vou ter x mais 4. Vocês concordam que essa é a reduzida dessa equação aqui? Ok. Vamos isolar a outra. Menos 5x menos 2. Passa o 5 dividindo, nós vamos ter menos x menos 2 quintos. Essa é a reduzida da outra equação, tá? Então, percebam uma coisa. Essa aqui, o coeficiente angular é 1. E essa aqui, o coeficiente angular é menos 1. O que a gente estudou sobre perpendicularismo? Exato. Isso quer dizer que as duas equações de bissetrizes são perpendiculares. É exatamente isso que eu mostrei para vocês. Ó. Aqui nós temos uma bissetriz, vamos chamar de bissetriz 1, e aqui em Bordeaux nós temos a bissetriz 2, forma um ângulo reto entre elas ali. Viu? Esse exercício é mais doideira, né, pessoal? Mas vocês podem revê-lo depois aí tranquilamente na aulinha que eu estou gravando. Tá bom? Fale. Pois não, para que duas retas sejam paralelas, né, eu preciso que o coeficiente angular de uma delas seja o inverso negativo da outra, né? Ou seja, é só pegar o coeficiente de uma e inverter e trocar o sinal. Então, no caso,
Se o coeficiente angular de uma delas aqui é 1, né? O coeficiente da outra vai ter que ser... Vamos fazer assim, ó, vamos pegar o ms que está aqui e vamos substituir aqui. Fica menos 1 sobre menos 1, tá? Ou seja, o coeficiente angular da reta R tem que ser 1, para elas serem perpendiculares. Tá? Então, nesse caso, eu consegui verificar que elas são perpendiculares. Ou seja, se eu tivesse um outro exemplo, né? Se eu tivesse o coeficiente angular de uma delas sendo 5, o coeficiente angular da outra reta, para que seja perpendicular a esta reta R, deve ser o inverso com o sinal trocado. Essas duas retas aqui, ó, são perpendiculares, tá bom? Entendeu a moral da história? Muito bem, tá. Não sei se tu assistiu a aula de ontem, presencial. Não? Ok, por isso que tu não estava sabendo então, tá? Desculpa, viu? Assiste depois o videozinho ali no Moodle, tá? Que dá explicação sobre retas perpendiculares ali, tá bom? Tranquilo, obrigado. Bom, gente, oi, pois não? Isso, só que daí tu não muda da segunda equação, né? Isso, vai dar o mesmo resultado, tá? Vocês podem escolher trocar o sinal dessa aqui, que foi o que eu fiz, ou então trocar o dessa aqui. Mas nunca troca das duas junto, porque se você trocar das duas juntos, vai dar o mesmo cálculo da primeira, vai dar a mesma resposta. Então, sempre que nós tivermos módulo dos dois lados, nós devemos fazer dois cálculos. Um considerando como está e outro trocando o sinal de apenas um lado, tá? Porque o que está dentro do módulo pode ser positivo ou pode ser negativo. Por isso nós devemos fazer essas duas opções. Entendido? Muito bem. Tá, pessoal? Então, nós temos aí um último assuntinho, tá? Eu também acredito que... Bom, a aula está acabando já, né? Falta pouquinho. Falta aí 6 minutos, mas dá para dar uma explanação rápida aqui sobre o assunto, tá? E aí depois vocês assistam também, tem no Moodle ali, eu já coloquei também aula sobre ângulo entre retas, tá? Então, assim, sempre que a gente for fazer cálculo de ângulo de retas, tá? Ângulo entre retas, a gente está considerando o ângulo agudo formado entre elas, tá? Nós estamos calculando o ângulo agudo formado entre as duas retas, certo? Então, olha só que interessante, tá? Nós temos uma reta R que tem uma certa inclinação, nós temos uma reta S que tem uma certa inclinação, e nós queremos descobrir o ângulo formado, o ângulo agudo formado entre as duas retas, ou seja, ali no ponto de intersecção delas, né, forma esse triângulo aqui, e nós queremos saber aquele ângulo θ formado entre elas, tá? Para descobrir aquele ângulo entre as duas retas, nós vamos usar... Vocês lembram a regrinha do banheiro? Sim ou não? Então, tem gente em A, tem gente em B, né? Aí embaixo. Hum, tem gente em A e tem gente em B. É exatamente essa fórmula aqui. Só que como a gente sabe que o coeficiente angular de uma reta é dado pela tangente do seu ângulo, né? Então no lugar de tangente nós utilizamos coeficiente angular, MR, tá? Então seria coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S sobre 1 mais o coeficiente angular da R vezes o da reta S. Então é a mesma formulinha, só que agora utilizando no lugar de tangente coeficiente angular. Ficou claro isso? Tá. Então vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente poder finalizar a aula, né? Ó, nós temos a reta R, nós temos a reta R, e nós temos que achar a reduzida da reta R. Então eu vou isolar aqui o Y, né?
eu vou ficar com raiz de 3x mais 3. E vou passar o 2 dividindo, então vai ficar a raiz de 3 sobre 2x mais 3 sobre 2, o que vai implicar num coeficiente angular raiz de 3 sobre 2. Concordam? Sim? Tá. E a reta S, eu vou isolar também aqui o y, eu vou ficar com 9y igual a raiz de 3x menos 8. Tá? Vou passar o 9 dividindo, eu vou ter raiz de 3 sobre 9x, né? Menos 8 nonos. O que vai implicar aqui, né? Implica aqui num coeficiente angular da reta S, raiz de 3 sobre 9. Tá, eu já sei o coeficiente angular das duas retas. Então, agora, para descobrir o ângulo formado entre elas, eu vou aplicar na formulinha lá. MR menos MS, em módulo, né? Sobre o módulo de 1 mais o MR vezes o MS. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Nós vamos ter raiz de 3 sobre 2, que é o coeficiente angular da reta R, menos raiz de 3 sobre 9, que é o coeficiente angular da reta S. E nós vamos ter aqui embaixo 1 mais a raiz de 3 sobre 2 vezes a raiz de 3 sobre 9, tá? Então agora é só questão de calculinho, tá, pessoal? Só questão de calculinho. O MMC aqui entre 9 e 2 é 18, você sabe, né? Então nós vamos ter 9 raiz de 3, 9 raiz de 3, 18 por 9 dá 2, vai dar menos 2 raiz de 3, ok? Embaixo nós vamos ter aqui 1 mais, aqui vai dar raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3, né? Vai sobrar 3 em cima, um 3 vai dar 1 sexto, é isso aqui? Concordam? Sim ou não? Tá, então raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. Então cancela 3 com 9, vai sobrar 3 aqui, 3 vezes 2, 6, vai dar 1 sexto, tá? Pessoal, então agora é só terminar o calculinho, né? Vamos só fazer rapidinho aqui que já tô... Acredito que tem um professor esperando já aí, tá? Então, ó, o que acontece ali? Nós vamos ter 9 raiz de 3 menos 2 raiz de 3, vai dar 7 raiz de 3 sobre 18, em cima, né? E embaixo aqui nós vamos ter, calculando o MMC, 6, nós vamos ter aqui 6 mais 1, ok? Então, 7 raiz de 3 sobre 18, como é módulo, né, já é positivo, então fica positivo. Aqui vai dar 7 sextos, então multiplica pelo contrário, né? 6 sétimos, tá bom? 6 sétimos, cancela 7 com 7, vai dar 1, cancela 6 com 18 aqui, vai dar 1, vai dar 3, nós vai sobrar apenas raiz de 3 sobre 3. Aí eu pergunto, qual é a tangente de um certo ângulo que dá como resultado raiz de 3 sobre 3? Muito bem, então o ângulo aqui é de 30 graus. O ângulo formado entre as duas retas é de 30 graus. Então perceberam, pessoal? Ó, tem que saber, decore salteado, a tabelinha de ângulos notáveis, aquelas 30, 45 e 60 graus de seno, cosseno e tangente. Maravilha? Muito bem, meus queridos. Então deixa eu parar a partilha aqui. Vamos voltar aqui para a aulinha. Grande professor Ademar, como é que está? Tranquilo? Beleza, Ademar. Então tá, desculpa tomar uns minutinhos da tua aula aí, tá? Meus queridos, valeu pela aulinha de hoje, um grande abraço e a gente se vê amanhã na aula. Valeu, tchau.